Então sejam todos bem-vindos e dou as boas-vindas também aos convidados online para a nossa demonstração de cataplasmas desta noite. E esta é uma palestra muito popular, porque vamos abordar todos os pequenos detalhes e recursos que você pode usar para ajudar o corpo em seu processo de cura. E eles podem ser especialmente úteis quando algo dá errado. Quando as coisas não estão indo muito bem, eles podem acelerar a recuperação. O primeiro que vamos analisar é a humilde cebola, e todo mundo tem uma cebola em casa. E a cebola foi a primeira cataplasma que eu já fiz, e acho que no seu livro tem as cataplasmas lá. E você pode usar a cebola cozida ou pode usá-la crua. Então, vamos começar olhando para a cebola cozida. E você a cozinha no vapor assim mesmo, com toda a casca por cima, porque a parte de baixo vai segurar tudo no lugar. Idealmente, você cozinha no vapor ou assa seco. Se você ferver, algumas das propriedades curativas vão para a água. E quando ela estiver quente e macia, você corta ao meio, de modo que o que você vê são os anéis. E o que você pode fazer, que eu aprendi depois, é que você pode espremer e colocar um pouco desse suco quente da cebola cozida em uma colher. Vai estar fervendo, mas quando entrar em contato com a colher fria, vai chegar à temperatura ideal. E então pode ser colocado em um ouvido que esteja dolorido ou doendo. E então, com essa cebola cozida quente, você a enrola algumas vezes. Você pode usar um pano. Estes são lençóis que começaram a ficar um pouco finos. Acho que eles fazem o melhor material para cataplasma. Sabe aqueles lençóis em que o menino de 15 anos coloca o pé? Perfeito, lá. Ele passa o pé por eles. Esses são os perfeitos. E então você deixa na temperatura certa e pode colocar isso no ouvido e talvez cubra com um quadrado de plástico. Precisa ter um quadrado de plástico por cima para manter aquecido, porque quando esfria é preciso remover. Algumas pessoas colocam um gorro. Eu sei que, quando fiz isso pela primeira vez no meu filho, o primeiro cataplasma que fiz, James tinha acabado de fazer 45 anos, então isso foi quando ele tinha 2 anos. Eu estava amamentando ele e coloquei a cebola contra o meu braço e contra o ouvido dele para poder sentir a temperatura. E se estiver muito quente, ele vai te avisar rapidinho, não é mesmo? E ele adormeceu. E quando eu o deitei sobre a cebola, em uma toalha dobrada em cerca de 4 camadas. Mais vezes, porque eu sabia que isso faria, o corpinho quente dele ali, a cebola, isso manteria aquecido. E ele dormiu por 2 horas e quando acordou estava muito feliz e nunca mais teve dor de ouvido desde então. Uau! Então compare isso com a minha experiência de 4 ciclos de antibióticos ao longo de 6 semanas com minha primeira filha. Mas sou muito grata por essa experiência porque ela me fez seguir por outro caminho. Eu pensei, deve haver outra coisa. Mas também me lembro de ter sentido a frustração de não saber o que fazer. E todo mundo dizendo, não mexa nos ouvidos, senão vai ficar surda. Bem, eu não quero que minha filha fique surda, mas também não quero que ela tome antibióticos pelo resto da vida. A política da cebola cozida é tão simples e foi a senhora idosa da casa ao lado que me contou sobre isso. Ela tinha 85 anos, eu tinha uns 25. E claro, ela já não está mais aqui, então muitos desses remédios se perderam. Agora eu sou a avó e compartilho isso com muita alegria. Uma cebola cozida pode ser usada para dor de ouvido. Quando ela esfria, você precisa tirar e muitas vezes isso já é suficiente, mas se a dor de ouvido voltar, o que você faz? Faz de novo. Você simplesmente faz de novo. Uma senhora que conheço fez isso por 7 dias. Agora, por volta do 4º dia, a maioria das pessoas está dizendo... A maioria das pessoas talvez vá ao médico. O que ele vai te dar? Antibióticos. Antibióticos. E quando você para de tomar os antibióticos, adivinha? Muito provavelmente a dor de ouvido volta. Depois de 7 dias ela não voltou. Então, o que o corpo está dizendo? Eu não sei porque ela precisou de 7 dias, mas meu filho só precisou de uma compressa de 2 horas. Então, o que você está fazendo? Você está ouvindo o que o corpo diz.
A senhora que precisou dos 7 dias, ela tinha dores de ouvido desde criança e tomou antibiótico atrás de antibiótico. Então, talvez agora, aos 40 anos, o corpo dela precisou passar por algo assim, porque isso tinha sido interrompido tantas vezes. Eu não sei, mas ela continuou fazendo porque isso lhe trazia alívio. E se isso te traz alívio, no que o corpo está dizendo? É isso que eu quero que você faça. É isso que eu quero que você faça. Você também pode usar uma cebola cozida em um furúnculo. E o bom de usar isso em um furúnculo é que você nem precisa embrulhar. Só precisa, obviamente, garantir que esteja numa temperatura que não vá te queimar, e então colocar diretamente sobre o furúnculo. Você pode cobrir com um pedaço de plástico e prender com fita ou enfaixar. E no caso do furúnculo, o ideal é deixar durante toda a noite, ou pelo maior tempo possível. E o calor e o poder de extração da cebola fazem com que tudo se concentre em um único ponto. E a umidade quente da cebola realmente amolece a ponta. E ela se rompe. Na verdade, já ouvi pessoas dizerem que tiveram furúnculos no passado e que isso ia e voltava por dias. Era tão doloroso e doía ao apertar. Mas o cataplasma de cebola cozida, você deixa ali, ele faz tudo vir à tona, amolece a parte de cima, você retira tudo. Na verdade, essa senhora disse que nem precisou apertar. Tudo simplesmente saiu. E se parecer que precisa de mais um pouco, colocamos outro. Então lembre-se, você está atento, observa os sintomas, o corpo está dizendo, faça algo, e então você observa qual é a resposta do seu corpo. Se não saiu tudo, talvez precise de mais um. Então esses são os 2 casos em que você usaria a cebola cozida. Agora vamos dar uma olhada na cebola crua, e é bem possível que eu comece a chorar. É isso mesmo? Então, quando você corta uma cebola, o suco da cebola solta as membranas mucosas. E isso é uma indicação clara de que a cebola crua é muito boa para resfriados. Portanto, se você estiver resfriado, corte algumas cebolas e respire o vapor da cebola. Mas o que eu vou mostrar primeiro é o que você pode fazer para dor de garganta. Você pode fatiar a cebola bem fininha. Então, pegue algumas fatias bem finas. Assim, quando o neto, o adolescente ou o filho rasgar o lençol com o joelho, é uma boa ideia dobrá-los em quadrados. Este é um quadrado de bom tamanho. Então você faz... Agora estamos fazendo um cataplasma de cebola para a garganta, para dor de garganta. E você simplesmente coloca essas fatias de cebola assim, depois dobra o pano por cima e por baixo, e então coloca isso ao redor do pescoço. E então você pode cobrir isso com um lenço, ou pode cobrir com um pouco de plástico e depois um lenço, e pode deixar durante a noite. Seu parceiro de cama pode reclamar do seu perfume. Mas isso alivia a dor de garganta. Já ouvi mães dizendo, meu filho está com garganta inflamada, garganta inflamada. Eu penso, garganta inflamada? O que é essa garganta inflamada? É só uma dor de garganta. Mas, obviamente, elas fizeram um exame e é streptocóccus. Não importa o que seja, isso vai ajudar. Então, meus filhos tiveram dor de garganta, pegaram resfriados, tiveram tudo o que as crianças normalmente têm e eu nunca dei remédios para eles. Eu só costumava usar esses tratamentos naturais simples. E hoje vejo eles com seus filhos. Eles estão fazendo com os filhos deles a mesma coisa que eu fazia com eles. Por que eles estão fazendo isso? Porque funciona. E agora eu vou mostrar o que você pode fazer para a tosse. E quando uma criança ou um adulto de qualquer idade pega um resfriado, não é incomum que possam tossir por algumas semanas. Na verdade, já recebi e-mails de mulheres dizendo: meu filho pegou um resfriado e já se passaram 2 semanas e ele ainda está tossindo. E eu respondo: é isso mesmo. Eles vão continuar, mas sabe de uma coisa? Vai passar. Vai passar. Quando a tosse para, significa que ela cumpriu seu papel. Então, vamos colocar isso na sola dos pés. Pegamos um pano e colocamos a cebola picada em cima. Dependendo do tamanho do pé, talvez isso seja para uma criancinha de 2 anos. E você coloca o pé, a pele do pé, diretamente sobre a cebola.
E então você enrola isso em volta do pé, ou o que algumas pessoas fazem é colocar uma meia e colocá-la dentro da meia. Mas depois coloque um saco plástico por cima e deixe assim a noite toda. E eu me lembro de estar com minha filha e o filhinho dela, James, que tinha 3 anos na época. Ele estava resfriado e tossia, tosse, 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 tosse. Ela deu um banho quente nele, colocou-o na cama e ele tossia, tossia, tossia e tossia, tossia, tossia. Depois de meia hora, ainda estava tossindo. Nós só pensamos, ele vai adormecer em 1 minuto. Mas podíamos ver que ele não ia adormecer. Então, nós o levantamos e pegamos uma cebola pequena, cortamos ao meio e colocamos uma metade em cada pé e colocamos uma meia por cima do saco plástico, eu acho, e o colocamos de volta na cama. Não teve mais nenhuma tosse. Não teve uma tosse a noite toda. Você quase precisa passar por isso para ver como é impressionante. Veja, os maiores poros de todo o seu corpo estão nas solas dos seus pés. E qualquer coisa que toque as solas dos pés, o corpo vai absorver. É por isso que sou muito exigente com meu calçado e com minhas meias, porque se você usa meias de nylon e seus pés esquentam, seu corpo vai absorver aquele nylon, os produtos químicos do nylon. Também tomo cuidado no verão com o que coloco nos meus pés. Eu sempre uso sandálias de couro. E é também por isso que andar descalço faz tão bem. Você já ouviu falar sobre aterramento? Sim. Andar descalço na grama. Provavelmente eu sou um pouco mais exigente. É sobre onde eu ando descalço na grama úmida. Eu não vou fazer isso se houver cachorros e eles estiverem deixando seus dejetos ali. Isso é uma questão de bom senso. Agora vou fazer um xarope de cebola para tosse. Existem muitas coisas que você pode fazer com cebola. Então, eu piquei uma cebola e vou colocar aproximadamente uma colher de chá de mel por cima. Depois outra camada de cebola, mais uma colher de chá de mel e mais uma camada de cebola. Estou começando a chorar. Se você não chora ao cortar a cebola, isso é preocupante. Deve ser uma cebola irradiada. E você continua fazendo isso até encher o seu pote. Essa é a quantidade certa. E então você deixa descansar por 24 horas. Depois de 24 horas, você terá um xarope. Então, amanhã à noite podemos dar uma olhada nisso e você vai ver que se formou um xarope. Então, no momento, temos apenas esse mel grosso, pegajoso e viscoso. Agora, por cima, eu deveria colocar cerca de 2 colheres de chá. No momento, temos em camadas no pote mel grosso e pegajoso. E se eu mexer, não vejo nenhum líquido ali. Eu só tenho mel grosso e pegajoso e cebola picada. Até o final da nossa aula de hoje à noite. Quando eu virar isso, você vai ver um líquido claro, relativamente fluido. Esse é o xarope começando a se formar e até amanhã à noite, ou seja, em 24 horas, você vai ver um líquido que chega mais ou menos até aqui. Vai ser como um líquido âmbar, bem fluido. E esse é o seu xarope de cebola. E você pode coar a cebola. E guardar esse xarope para tosse na sua geladeira. Bem, eu não sei por quanto tempo você pode guardar na geladeira, porque nunca durou muito lá em casa, mas uma senhora alemã disse: eu tenho um pote na minha geladeira há 8 anos. Com licença, a cebola fez meu sistema respiratório reagir. Então essa é a cebola. E agora vamos olhar para um parente da cebola, que é o alho. E este é um belo alho. Eu sempre procuro os roxos. Então você deve procurar por, eu ia dizer Austrália, mas agora estou na América. Então tento não pegar os chineses. E se você pressionar, você pode abri-lo facilmente, e este é o seu antibiótico natural.
No seu livro, há uma receita para a bomba da gripe, e a bomba da gripe leva alho amassado. Eu não digo a quantidade, porque depende de quanto você aguenta. Algumas pessoas conseguem lidar com 2 dentes. Algumas pessoas só conseguem lidar com 1 dente. Também, um pouco de gengibre ralado, um pouquinho de pimenta caiena ou meia colher de chá se você aguentar, uma gota de óleo de eucalipto, apenas uma gota. Definitivamente há uma medida aí. Uma senhora ligou e disse: Bárbara, eu não posso usar óleo de eucalipto. Eu disse: por quê? Ela disse: está escrito no frasco, não próprio para consumo humano. Eu respondi: não estamos pedindo para você beber o frasco. É só uma gota. Na Austrália, você pode comprar pastilhas para tosse de eucalipto. O que você acha que tem nas pastilhas para tosse? Óleo de eucalipto. Então, é só uma gota. Sim, provavelmente você teria problemas se bebesse meia xícara, mas acho que isso é um pouco de bom senso, não é? Agora, o que estou fazendo agora é isso que você faz com um bebê. Você pode fazer isso com um recém-nascido, você pode fazer isso com qualquer bebê. Então, eu tenho um paninho que é uma tira e que parece ter cerca de 20 centímetros de comprimento, um pouco mais de 2 centímetros de largura. E eu coloquei algumas fatias finas de alho ali e vou cobrir isso e vou fingir que a palma da minha mão é a sola do pé. Então, eu tenho uma camada de pano entre as fatias finas de alho e a pele. Se esse alho tocar a pele, ele vai causar bolhas na pele. Isso não acontece com a cebola, mas definitivamente acontece com o alho. E você pode fazer isso com um bebê de qualquer idade. E em poucos minutos você já consegue sentir o cheiro no hálito dele, porque leva 1 minuto para uma gota de sangue circular por todo o corpo. Então, essa é uma ótima maneira de colocar alho em um bebê se ele estiver com um pouco de tosse no peito ou se estiver resfriado com o nariz entupido. Aí você pode colocar o alho nos pés dele. Eu costumava passar isso no meu filho, James. Hoje percebo, e na época eu não percebia, que morávamos em uma casa que ficava de frente para um pântano, então meus filhos pegavam resfriados no peito com frequência. Quando me mudei para a floresta tropical, em um lugar alto e seco, os resfriados no peito acabaram ou ficaram muito raros. Mas quando ele tinha 3 anos, pegava muito esses resfriados, então eu fatiava o alho bem fininho, enrolava nos pés dele, colocava uma meia e um sapato e o mandava brincar. Então, a cada passo que ele dava, o que acontecia? Um pouquinho mais, um pouquinho mais. No final do dia, quando tirei os sapatos e as meias dele e o alho também, o alho estava como pedaços de couro amarelo seco, não tinha mais nenhuma gota de suco nele. Tudo tinha sido absorvido pelo James. Então essa é uma maneira de fazer com que os pequenos consumam alho. Embora eu ache que se você amassar alho e misturar com abacate amassado, um pouco de tomate picado e sal e colocar em algumas torradas, até mesmo os pequenos costumam gostar bastante. Mas o alho é um antibiótico potente e você pode usá-lo dessa forma. Se você quiser usá-lo como antibiótico, provavelmente precisaria de pelo menos 3 dentes médios por dia e poderia consumi-los no flubong, ou amassá-los em uma tigela de sopa quente, ou colocá-los em uma fatia de pão de fermentação natural com abacate por cima, só. Mas esse alho ingerido tem um ótimo efeito para resfriados no peito ou na cabeça. E agora vamos falar sobre o gengibre, e você vai ver que ele está no flubong, é uma erva aquecedora. Se alguém esteve lá fora tirando neve e entra em casa extremamente gelado, dê a essa pessoa uma xícara de chá de gengibre quente e você verá que ela vai se aquecer bem rápido. Então você pode usar o gengibre tanto internamente quanto externamente. Primeiro vamos analisar o uso interno. Internamente, você pode ralar o gengibre em um ralador bem fino, provavelmente cerca de 1 colher de chá, e despejar uma xícara de água fervente sobre ele, deixar repousar por cerca de 10 minutos, coar e aí está o seu chá de gengibre. Esse chá de gengibre quente pode ser usado para aquecer alguém. Ele pode ser usado para quem está resfriado ou com dor de garganta. Também pode ser usado para qualquer pessoa com o estômago embrulhado, pois é uma erva antináusea.
Então não é apenas uma erva aquecedora, mas também uma erva antináusea. Se você comprar comprimidos para enjoo de mar ou de carro, vai perceber que eles são apenas gengibre comprimido. Portanto, qualquer pessoa que esteja com um pouco de náusea, como uma gestante, por exemplo, pode chupar esses comprimidos para enjoo ou colocar um pedaço de gengibre na boca e ir chupando aos poucos, ou ainda tomar o chá de gengibre. Você também pode usá-lo externamente. Agora, o que eu faço com o filme plástico é dobrá-lo algumas vezes, para que fique um pouco mais fácil de usar. E em cima disso eu coloco este quadrado, porque estou prestes a fazer um cataplasma de gengibre. E o cataplasma de gengibre é usado especificamente para dor nas articulações. Isso pode ser para gota, artrite. E eu realmente nunca descasco. Obviamente, se estiver sujo, eu lavo. E eu vou ralar bem fino para garantir que o ingrediente fique com uma textura adequada, o que facilita sua aplicação e absorção. Esse preparo pode ser utilizado para ajudar a aliviar qualquer dor que você possa sentir nas articulações. É muito eficaz para dor na lombar, especialmente se houver inflamação. Se houver inflamação na articulação, se houver inflamação nas costas e você aplicar o cataplasma de gengibre, em cerca de 20 minutos, a pele fica muito quente. Parece que o gengibre está puxando a inflamação da articulação para a pele, porque eu já apliquei isso em pessoas com dores nas costas e na maioria das vezes fica muito quente, mas elas me dizem, não está esquentando nada. Isso me mostra que a dor não é causada por inflamação, porque se fosse inflamação, esquentaria. Você consegue ver isso? Isso é mais ou menos... Eu coloquei provavelmente talvez uma colher de chá bem cheia de gengibre aí. E agora vou fazer o cataplasma, onde você dobra a parte de cima e de baixo e depois os dois lados. Então agora eu tenho como se fosse um pequeno embrulho. E o interessante desse pequeno embrulho é que se ele estiver um pouco úmido, você tem algumas camadas para absorver. E a área que tem só uma camada é a parte que você coloca na pele. E com o plástico, você deve deixar cerca de 1,5 cm de sobra em toda a volta. Então, vamos lá, vou colocar no meu pulso, aí coloco assim, e só vou conferir se o plástico está cobrindo. E perceba que quase nada do plástico está em contato com você. Agora, a razão do plástico é evitar que o cataplasma esfrie, o que aconteceria se o ar entrasse em contato, mas também serve para proteger sua roupa. Então eu apenas faria a bandagem. Estou ficando muito boa em me enfaixar ultimamente, porque tive essa ferida, esse machucado, esse pulso que acabou sendo quebrado, infelizmente. Então, e eu sempre passo a bandagem entre o polegar também, e eu adoro essa bandagem porque ela tem um pouco de velcro, então ela fica presa assim. Então, o que eu sempre faço é verificar se o plástico está cobrindo o pano, porque você não quer pedaços de gengibre espalhados pela sua cama. Isso pode ficar aí. Agora, isso pode ficar durante a noite, mas se formos colocar um cataplasma de gengibre, vamos colocar por volta das 18 horas. E então, se por volta das 19h30, 20 horas estiver ficando muito, muito quente, perguntamos para a pessoa, está tudo bem? E algumas pessoas dizem, não, 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 está me queimando, eu não aguento. Aí nós simplesmente tiramos, porque já fez algum efeito. Mas muitas vezes, quando a pessoa tem artrite, ela diz, não, está muito bom assim. Então dizemos, ok, vamos deixar durante a noite. E você pode com certeza deixar durante a noite, mas quando alguém tem dor nas articulações, especialmente devido à inflamação, isso pode trazer um alívio incrível. Então tivemos uma senhora que disse, tenho este dedo que não dobra de jeito nenhum, e ele estava inchado. Ela disse, estou com esse problema há 18 meses.
Então, fizemos um pequeno cataplasma e colocamos apenas ao redor daquela articulação. Depois, colocamos um pedacinho de plástico e simplesmente prendemos com fita. Fizemos isso por volta das 18 horas. Então, por volta das 20h30, quando ela estava indo para a cama, eu perguntei: como está se sentindo? Ela disse: está quente, mas está muito agradável. Eu disse: ok, então vamos deixar a noite toda. De manhã, quando ela desceu, ela tirou o cataplasma e conseguiu dobrar o dedo. Ela disse: eu não conseguia dobrar esse dedo há 18 meses. Apenas um pequeno e simples cataplasma de gengibre. Mas o que percebemos é... E uma senhora, ela me contou que o joelho dela estava muito inflamado. Ela colocou o cataplasma de gengibre e depois de algumas horas não conseguia acreditar que já conseguia começar a dobrar o joelho. Ela ficou tão empolgada, ela disse que ficou muito quente. Se ficar quente, isso é um indicativo de que está puxando a inflamação para fora. Então ela colocou outro à tarde, depois tomou um banho e colocou mais um durante a noite. E quando acordou de manhã, o tecido do joelho estava vermelho, inchado e com pequenas bolhas. Ela me mandou um e-mail. Ela disse: o que foi que eu fiz? E eu disse: você exagerou. Você só exagerou um pouco. Ela simplesmente puxou a inflamação demais, o que irritou a pele. Ela disse: o que eu faço agora? Eu disse: bem, você provavelmente não pode fazer outro cataplasma de gengibre por pelo menos uma semana. Você tem que deixar isso acalmar. Então, geralmente, eu digo para as pessoas: faça por talvez algumas horas à tarde ou de manhã. E se você estiver visitando alguém e essa pessoa estiver com o joelho dolorido, você pode até preparar o cataplasma, dobrá-lo assim, e então à noite talvez ela coloque. Obviamente você não faria isso com muita antecedência, porque matéria vegetal que pode estragar. Você pode preparar e colocar no congelador. Se você fosse visitar alguém que tivesse alguma deficiência e não pudesse preparar, você poderia fazer uma boa quantidade e congelar para essa pessoa. Então, e você pode fazer do jeito que eu acabei de fazer. Então, esse é o cataplasma de gengibre. Existem alguns lugares onde você nunca deve colocar um cataplasma de gengibre. Você nunca deve colocar em áreas sensíveis. Você nunca deve colocar nos olhos. Mas acho que isso é um pouco de bom senso, não é? Então, lembre-se disso. Gengibre é para articulação. Então, dor nas articulações, articulações dos dedos, dos pulsos, dos joelhos, dos quadris. Uma senhora o colocou no quadril e não é fácil fixar ali, mas o que você pode fazer é usar uma calcinha elástica, que seja bem elástica, e algo assim pode segurar o cataplasma no lugar. E lembre-se da resposta do seu corpo. Então, o próximo que vou preparar é o que a senhora pode aplicar no joelho agora que o tecido está todo inchado. E esse é o de batata. A batata é um cataplasma muito calmante e refrescante. E você pode ralá-la no mesmo ralador. Então, sempre que houver inflamação do tecido, como um tornozelo torcido que apresenta inflamação do tecido, você pode usar, por exemplo, em conjuntivite ou olhos inchados, ou se alguém esteve soldando. Às vezes, se a pessoa passou o dia todo soldando, no final do dia, os olhos ficam bem vermelhos e irritados. Isso pode ser ótimo para isso. É muito calmante e muito refrescante. Então, nos casos em que você nunca usaria gengibre, pode usar a batata, porque ela é realmente muito suave e refrescante. Unhas encravadas, farpas. Sabe, se você não consegue tirar a farpa, acorda no dia seguinte e está tudo vermelho e inflamado. O que você vai fazer? Coloque um cataplasma de batata em cima e você faz praticamente do mesmo jeito. Basta dobrar a parte de cima e a de baixo, depois os dois lados e então enrolar. Esse seria um bom tamanho para o olho. Novamente, use o plástico porque isso impede que o cataplasma esfrie. Fui chamada na Nova Zelândia para ver uma senhora, e quando ela veio me ver, estava com um menino de 7 anos, e esse garotinho estava com um dedo muito inchado, estava quase o dobro do tamanho. Eu disse: bem, o que aconteceu com esse dedo? Ela disse: é celulite. Foi o que o médico disse. Eu disse: bem, eu posso ver isso. O que é celulite? Inflamação da célula.
Eu disse, mas o que aconteceu? Lembre-se, precisamos saber a causa. Ela disse, bem, ele teve uma bolha, a bolha estourou. Ele estava brincando na terra com seus carrinhos de brinquedo. E depois a terra entra e então o corpo incha. Eu disse, o que você tem feito? Ela disse, ele está no 2º ciclo de antibióticos. E ele está tomando comprimidos para dormir e analgésicos. Esse é um menino de 7 anos. Eu disse, posso tentar algo? Então peguei 2 copos, um com água quente, outro com água gelada. Aqui no Alabama você nem precisa colocar gelo, está muito frio. E eu coloquei o dedo dele na água quente, o máximo que ele aguentava, e depois na água fria. Veja, alternar entre quente e frio, acho que falamos sobre isso antes, traz uma quantidade enorme de sangue para a área. O seu sangue é o curador, o sangue tem oxigênio, tem nutrientes, tem glóbulos brancos e leva embora os resíduos. E muitas vezes, em uma lesão, o sangue tende a ficar parado ou se acumular na área. Então você tem 2 problemas. Um é que não há sangue suficiente e o outro é que o sangue meio que fica estagnado ali. Então, alternar entre quente e frio traz sangue novo e leva o velho embora. Você sabia que, ao final de fazer isso 3 vezes, esse garotinho estava com um sorriso no rosto? O que isso te diz? Ele sentiu alívio. Quanto tempo isso levou? 3 minutos de quente, 30 segundos de gelo, 3 vezes seguidas. Isso não dá nem 10 minutos. Quanto tempo demora para o Tylenol fazer efeito? Meia hora. E ainda assim, a linguagem corporal dele me mostrou que o nível de dor provavelmente tinha caído de 8 em 10 para cerca de 4 em 10. Isso é muito bom. Então fizemos o pequeno cataplasma e colocamos no dedo dele, enrolamos talvez um pouco menor do que este aqui e enfaixamos. Sempre que aplico um cataplasma, peço permissão para orar e peço a Deus que abençoe esse cataplasma. Aquele garotinho ficou sentado ali pelo resto da manhã, apenas sorrindo, olhando para mim. Ele sentiu alívio. A mãe dele me contou depois que, quando chegaram em casa, ele perguntou, podemos fazer isso de novo? Porque eu não ficaria surpresa se estivesse começando a doer de novo com o acúmulo de líquido. E eles fizeram de novo. E ela colocou um novo, sempre coloque um novo, porque isso vai absorver resíduos. Eles fizeram de novo pouco antes de eu ir dormir. E quando ele acordou de manhã e tiraram o cataplasma, tudo tinha saído. O pão-dedo voltou ao tamanho normal. Ele não precisou de outro, comprimido para dormir, e não precisou tomar outro analgésico. Ela perguntou, o que eu faço com os antibióticos? Eu disse, vou deixar essa decisão para você. Eu te diria o que eu faria, mas vou deixar isso com você. E acho que não preciso dizer a ela o que eu faria. Apenas um simples cataplasma de batata. E eu já vi, muitos inchaços diminuírem. Já vi pessoas pisarem em prego enferrujado, já vi isso voltar ao normal. Sempre que você tem algo avermelhado ou elevado, você precisa fazer algo a respeito. Então, o calor e as brasas e depois a batata ralada é uma combinação realmente boa. Se for uma ferida profunda, então você faz o calor e as brasas. Isso vai mantê-la aberta até que cicatrize de dentro para fora. A única maneira do tétano se instalar no corpo é se for uma ferida que está selada por fora e não cicatrizou por dentro. E onde quer que a ferida tenha acontecido, se havia um cavalo, há organismos de cavalo ali porque cavalos carregam tétano. Mas já lidamos com muitos casos de perfuração por prego enferrujado. Geralmente no pé, usando calor, brasas e batata ralada. Por quanto tempo você faz isso? O tempo que for necessário. Se você fizer por 3 noites, pode ser o suficiente. Se na noite seguinte ainda estiver vermelho, o que você faz? Simplesmente faça de novo. Simplesmente faça de novo. Então é isso, essa é a batata ralada. Elas têm áreas um pouco diferentes em que você as utiliza. O que eu gostaria de abordar agora é a pimenta caiena. A pimenta caiena é uma erva extraordinária. A pimenta caiena é um estimulante da circulação sanguínea. E em Levítico 17:11, na Bíblia diz, a vida da carne está no sangue. E basicamente é isso que o calor e as brasas fazem. Eles movimentam o sangue. E a pimenta caiena vai trazer sangue para uma determinada área. A pimenta caiena pode ser usada internamente e também externamente. Internamente, ela pode ser usada para dor de garganta.
você pode pensar, bem, isso é a última coisa que eu gostaria de tomar se estou com dor de garganta. Se você tomar, sim, vai arder. Mas quando a ardência passar, em alguns minutos você vai perceber que a dor de garganta foi aliviada e você vai notar que ela está presente na bomba contra a gripe. Você também pode usá-la para baixa acidez estomacal. Se alguém tem muito inchaço abdominal, isso pode ser devido à baixa acidez estomacal. Veja, isso vai ativar qualquer coisa. Internamente, ao sair do intestino e entrar na corrente sanguínea, ele afina o sangue. O que ele também faz é abrir os capilares e fortalecer as paredes arteriais. Então, é um ótimo complemento para pessoas que tiveram um derrame ou um ataque cardíaco. Elas geralmente são colocadas em anticoagulantes, mas não há necessidade de anticoagulantes. Você pode tomar a pimenta caiena. Quanto? Você pode começar com 1/4 de colher de chá e um pouco de água 3 vezes ao dia. Pessoalmente, acho que é a maneira mais fácil de... Pegue 1/4 de colher de chá em 1/3 de xícara de água e simplesmente tome de uma vez. Pode dar uma leve ardência, mas logo passa. Algumas pessoas adoram e colocam na comida. Com que frequência? 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Aumente gradualmente até meia colher de chá, 3 vezes ao dia. Se alguém não conseguir tolerar isso, pode tomar talvez uma cápsula 3 vezes ao dia. Se alguém está parando de tomar medicação, é importante tomar 3 vezes ao dia. A pimenta caiena pode ser usada externamente. E onde você usa a pimenta caiena externamente, e talvez você se surpreenda com o que vou dizer, se alguém tiver um corte e você polvilhar pimenta caiena no corte, ela vai estancar o sangramento e pode até ajudar a unir o corte. Obviamente pode haver cortes mais graves que precisem de pontos. E você talvez também se lembre que outro dia falei sobre resina de pinheiro. A resina de pinheiro pode ser colocada em um corte mais profundo e à medida que seca, ela vai selar o corte. Mas a pimenta caiena pode ser usada para estancar o sangramento de um corte. A pimenta caiena também pode ser usada para trazer sangue a uma determinada área. E quando uma pessoa passou por quimioterapia, muitas vezes ela sofre de neuropatia periférica, o que significa que perde a sensibilidade nos pés. E me disseram que isso é uma experiência incrivelmente desconfortável. Um homem disse: "Não consigo sentir meus pés, mas quando vou para a cama à noite, parece que há 2 pedras penduradas nas pontas das minhas pernas. É muito desconfortável." Então, o que fizemos foi, colocamos compressas de pimenta caiena na sola dos pés dele. Para fazer a compressa de pimenta caiena, dobramos um pedaço de filme plástico algumas vezes, até ficar do tamanho da sola do pé, e dobramos algumas camadas de papel toalha, e o que vou fazer agora é colocar um pouco de azeite de oliva sobre isso. E o motivo de você colocar o azeite de oliva ali é para que a pimenta caiena grude nele. Eu não despejo o azeite de oliva porque, caso contrário, é azeite demais. E aí o azeite vai para toda a cama e para todos os lençóis. E isso não é nada divertido. Então, eu apenas coloco pequenas gotas de azeite de oliva no papel. E o que você vai ver quando eu fizer isso, quando eu colocar a pimenta caiena, é que a pimenta gruda nele. Se você não colocar o azeite, a pimenta caiena simplesmente cai. Mas só aquela pequena quantidade de azeite de oliva fará com que a pimenta caiena permaneça ali. E ainda assim, não é azeite suficiente para que suas meias, seus lençóis e tudo mais fiquem engordurados. Eu não gosto de óleo nos lençóis, então faço um pequeno esforço extra para garantir que isso não vai vazar óleo. Então você vê que eu só pinguei um pouco de azeite de oliva. E normalmente você coloca cerca de 1 colher de chá por pé, e o pé vai direto sobre isso. Então eu espalho por cima. E é isso. Agora, se eu não tivesse colocado o óleo, tudo isso estaria caindo, certo? Então, esse é o motivo do óleo.
E aí o pé vai direto em cima disso e então você pode colocar uma meia. E se você achar que pode vazar um pouco de óleo, pode colocar um saco plástico sobre a meia, se quiser. E você faz isso nos 2 pés. Uma vez visitei uma senhora que tinha neuropatia periférica depois de passar por quimioterapia. Ela era uma senhora de 80 anos. Então eu fiz 6 desses, dobrei assim e coloquei em um saco com fecho, para que ela tivesse o suficiente para a semana. Se eu colocasse isso nos meus pés e acordasse amanhã de manhã, meus pés pareceriam estar pegando fogo, porque meus pés estão sempre quentes. Eles estão sempre quentes porque eu faço questão de mantê-los sempre aquecidos. Mas se alguém tem os pés frios e coloca isso nos pés, então de manhã os pés vão estar agradavelmente quentes. Portanto, pode ser usado para pessoas com pés frios, porque os pés nunca devem ficar frios. A saúde perfeita exige circulação perfeita, e circulação perfeita significa que meus pés e minhas mãos têm a mesma temperatura do resto do meu corpo. E o que acontece quando uma pessoa tem os pés frios e simplesmente os deixa assim, é que depois de alguns anos ela começa a perder a sensibilidade nas pontas dos dedos dos pés. Você sabia que se isso continuar, eventualmente esses dedos podem ficar gangrenados e talvez até precisem ser removidos? Então vamos simplesmente manter nossos pés aquecidos. Por isso é importante manter os pés aquecidos. Esse é o compressa de pimenta caiena que pode ser colocada nos pés para neuropatia periférica, caso alguém tenha perdido a sensibilidade nos pés, e o homem que me contou que não sentia nada. Sensação nos pés, e parecia que havia caroços ou 2 grandes pedras na ponta das pernas dele. Colocamos a compressa de cana na sola dos pés dele, e de manhã ele disse: dormi a noite toda, não tive nenhuma sensação desconfortável. Pulamos uma noite e acho que é uma boa ideia dar um descanso de uma noite, então fizemos novamente e na manhã seguinte ele disse: estou sentindo formigamento nos pés. Agora, o que é isso? Esse é o primeiro sinal de vida voltando aos pés dele. Ele veio até nós porque tinha uma esclerose múltipla. Ele estava em uma cadeira de rodas. O homem tinha cerca de 50 e poucos anos e ao final do programa ele ficou de pé. Bem, ele conseguiu se levantar nesse momento e estava com lágrimas nos olhos. Ele disse: vim aqui só para descansar. Ele disse: eu não fazia ideia de que receberia esse tipo de ajuda só com uma compressa de pimenta caiena. A pimenta caiena é muito segura. Na verdade, há um livro na biblioteca chamado De Volta ao Éden, de Jethro Kloss. E ele dedica meia página para cada erva, mas dedica 10 páginas para a pimenta caiena e cita 2 médicos em seu artigo. E um dos médicos diz: é impossível abusar da pimenta caiena. Você sabe o que isso significa? Você poderia comer um balde disso por dia e não faria mal algum, mas eu não conheço ninguém que faça isso ou que queira fazer isso. É uma questão de bom senso aí. E outro médico diz: é impossível causar uma lesão. Ou seja, nunca vai te queimar. Pode até parecer que sim, mas não vai. Ela cura uma úlcera no estômago, nunca vai causar uma, mas pode ajudar a curar. Então essa é a pimenta caiena. Na verdade, ela é quase um kit de primeiros socorros em si só, a pimenta caiena. Agora eu gostaria de falar sobre o óleo de rícino, que é algo que penetra profundamente no corpo. Eu nunca aconselho tomar óleo de rícino por via oral, porque pode ser bastante irritante, então vou mostrar como fazer uma compressa. Então aqui está, acho que vocês conhecem, são os Blues, ou este é um Greenie, mas é um absorvente para incontinência. Então o que fazemos é pegar esses absorventes, cortá-los e retirar a camada de cima e colocamos várias camadas ali dentro, 1, 2, 3, 4, eu tenho 6 camadas desse tecido velho ali dentro. Veja, quanto mais grossa a compressa, mais óleo de rícino ela pode absorver e mais óleo de rícino pode penetrar no seu corpo. E o que fazemos então é pegar as bordas, e o motivo pelo qual nos damos ao trabalho de fazer isso, você também pode costurar os cantos, porque isso é uma compressa, então pode ser usada de novo e de novo e de novo e de novo. E o interessante é que ela tem um revestimento plástico. E você quer esse plástico para proteger sua roupa. Uma compressa de óleo de rícino
é algo que aplico na minha mão todas as noites. Então você pode notar que ainda tenho um pouco de inchaço na minha mão. Faz apenas 8 semanas desde que quebrei isso. O raio-x confirma que meus ossos estão curados, mas ainda há um pouco de inchaço ali, porque foi uma fratura bastante séria. Então eu trouxe para vocês a minha compressa de óleo de rícino e usei um daqueles panos que o joelho do garoto de 15 anos atravessou. E na verdade tenho cerca de 10 camadas ali. E então eu pego cuidadosamente isso e coloco na palma da minha mão, posicionando de forma que fique bem centralizado. Depois disso eu começo a... Estou ficando muito boa nisso, porque faço isso toda noite. Então descobri rapidamente que meu marido não é enfermeiro. Ele faz isso meio apressado e não faz direito. E aí está a minha compressa de óleo de rícino, com a qual vou dormir. Eu durmo com ela toda noite. Então, por que estou colocando uma compressa de óleo de rícino nisso? Porque foi um dano bastante... Sério, minha ulna estava fraturada, meu rádio estava totalmente quebrado e fora do lugar. Sempre que você tem uma lesão, existe a possibilidade de formação de tecido cicatricial. E isso é muito bom para impedir que o tecido cicatricial se desenvolva. E muitas pessoas têm problemas anos depois de uma lesão por causa do tecido cicatricial. Então, se alguém talvez teve o apêndice retirado há 10 anos, às vezes essa pessoa tem mais problemas agora por causa do acúmulo de tecido cicatricial decorrente disso. Portanto, o óleo de rícino vai dissolver qualquer substância anormal. Assim, ele dissolve um esporão ósseo, dissolve cálculos renais, dissolve cálculos biliares. Ele até ajuda a dissolver cataratas. Então, você pode colocar uma gota de óleo de rícino no dedo e passar sobre o olho, depois fazer o mesmo no outro olho. Você poderia colocar diretamente no olho? Com certeza. Mas é mais fácil passar por cima do olho porque ele é muito pegajoso. Então, se você entende o que o óleo de rícino faz, começa a saber onde aplicá-lo. Quando eu estava, acho que foi em Nebraska no ano passado, uma senhora veio até mim e ela estava na casa dos 70 anos. Ela disse, meu pé tinha um joanete e o joanete saía cerca de 1,5 centímetros. Ela disse, tenho aplicado uma compressa de óleo de rícino nele todas as noites por 2 meses e ele sumiu. Então isso é uma boa notícia. Qualquer formação óssea, esporão ósseo, é muito eficaz para dissolver esporões ósseos. Obviamente isso não vai acontecer da noite para o dia e às vezes nem em um mês. Depende de quanto tempo está lá, depende do tamanho, depende da gravidade. Conheço mulheres que conseguiram dissolver miomas aplicando compressa de óleo de rícino. Esse seria um bom tamanho para o abdômen. Então, para a endometriose, ele vai dissolver focos endometriais, vai dissolver cistos, vai dissolver miomas. E como você ouviu hoje, também é importante equilibrar os hormônios. Equilibrar os hormônios porque é o estrogênio alto que causa esses crescimentos. E então aplicar a compressa de óleo de rícino. E já vimos mulheres sendo ajudadas repetidas vezes com isso. Você também pode usar uma compressa de óleo de rícino no peito se houver congestão no peito. Você pode usá-la no abdômen, não só para miomas, mas também para constipação. Conheci uma senhora que me contou que venceu a síndrome do intestino irritável com compressas de óleo de rícino. Ela disse, meu marido é médico e eu não estava interessada no que ele tinha a oferecer. E eu tinha ouvido falar do óleo de rícino. Então o óleo de rícino pode ser usado em tantas áreas. Se alguém está com dor no joelho, pode fazer um cataplasma de gengibre em uma noite, um cataplasma de batata em outra noite, e então, em outra noite, pode usar o óleo de rícino e apenas observar do que o seu corpo gosta. Eu tive no meu polegar, um pouco de artrite reumatoide porque, herdei esses genes. Se eu usar essa compressa de óleo de rícino toda noite, nunca sinto nenhum incômodo. Tenho usado essa compressa. Bem, eu não usei por 8 semanas, porque minha mão ficou engessada por um tempo, mas essa que estou usando agora já faz algumas semanas. Então você pode usá-la várias vezes. De manhã eu toco nela e olho para o meu dedo. E se vejo óleo ali, sei que ainda tem óleo suficiente.
Mas se começar a ficar um pouco seca, coloco talvez mais uma colher de chá de óleo. Talvez depois de mais um mês eu faça outra. Quando ela começar a parecer um pouco desgastada, talvez você faça outra. Mas você pode usar a mesma compressa por várias semanas. Agora você pode ver aqui que estamos começando a obter um pouco de líquido ali. Esse é o xarope de cebola caindo, se formando. O próximo que vamos ver é o carvão. O carvão é realmente único, porque absorve e neutraliza substâncias tóxicas, como venenos. A palavra usada para descrever o ato de absorver e neutralizar venenos é adsorver. Então, se eu tenho uma esponja seca e a coloco na água, ela vai absorver a água. O que o carvão faz é absorver os venenos, mas ele também os neutraliza, e essa palavra é chamada de adsorver. O carvão é usado há séculos. Na verdade, se alguém sofre uma overdose e vai ao hospital, ela receberá carvão. Eles usam carvão no hospital para filtrar o sangue na diálise. A NASA usa carvão no espaço para filtrar a água e o ar. Muitas máscaras contêm carvão porque o carvão absorve e neutraliza venenos. Então, uma vez que o carvão absorve o veneno e o neutraliza, agora está seguro. É por isso que usam em casos de envenenamento, quando alguém foi envenenado ou sofreu uma overdose, porque depois que ele absorve esses químicos, fica seguro para passar pelo trato gastrointestinal, pois já foi neutralizado. Você pode usá-lo externamente para picadas de cobra, picadas de abelha, picadas de aranha, picadas de carrapato, picadas de vespa. Ele vai absorver e neutralizar os venenos. Mas colocar carvão na água é como misturar terra com água. Então vou misturá-lo com casca de psyllium. E estou usando um saquinho plástico aqui porque vou mostrar uma maneira de fazer um cataplasma de carvão sem bagunça, já que carvão faz muita sujeira. Então você coloca aproximadamente a mesma quantidade de carvão e casca de psyllium aí dentro. Agora feche rapidamente a tampa, porque isso faz muita sujeira. Quando eu morava na floresta tropical, eu usava o carvão do meu fogão a lenha, mas você sabe, né, ele sai em pedaços grandes. E você precisa quebrá-los com um rolo de massa, ou se colocar no liquidificador, vai ficar com um liquidificador preto por um tempo. E se você colocar no liquidificador, não pode tirar a tampa por cerca de meia hora, senão você vai ter pó preto por toda parte. Mas agora que estou civilizado, eu simplesmente compro carvão ativado. E carvão ativado é o carvão que foi produzido por combustão lenta e também recebe um jato de água que ajuda a ativá-lo, o que significa